Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre, mais uma vez, as mentiras, que essa sociedade conta, muita hipocrisia, muita hipocrisia. Falam uma coisa, fingem uma coisa e o comportamento é totalmente outro, O eu te amo, essa frase, eu te amo, é uma das maiores mentiras. Sabe? É uma coisa construída socialmente, A questão de que a coisa mais importante do mundo é o amor, que ninguém vive sem amor, A maior mentira de tudo isso é que quase sempre o sentimento de posse, o ciúme, esses ciúmes doentios, que levam a crimes passionais. O que é passional? A palavra passional vem de paixão. Como é que pode alguém estar apaixonado e matar o outro? Alguém estar apaixonado e não deixar o outro livre, não deixar o outro ser feliz, Não quer a felicidade do outro longe de si, Só se for consigo. Se for com outros, já não quer, É posse. Tudo isso que a gente vê aí, Ser humano, como eu costumo dizer, ainda é um predador. Seja pai, seja mãe, Vem agora Dia das Mães, O que é uma mãe, Senão uma parideira. Alguém que cuspiu o filhote nesse mundo de forma totalmente inconsequente. A grande maioria, nem é a grande maioria, das mulheres que têm filhos não é uma gravidez desejada. Dos homens também, dos pais. Então são pessoas terríveis, que estão seguindo diretriz natural, instinto de procriação. Só que nós não somos animais. Isso já devia ter mudado há muito tempo. Arremessam criança nesse mundo, foda-se. Ainda que seja uma gravidez desejada, quase sempre não é planejada, É desejada, mas não é planejada. Tanto é que a maioria das pessoas que nascem de uma mãe, que o papai, isso que é ser mãe, É o pai me dá uma pirocada e a mulher engravida. Vamos falar as claras? Isso é uma realidade, não tem importância nenhuma. Ser mãe, ser pai, qualquer animal é mamãe e papai. Não existe nada de moral nisso, não existe nada. A pessoa não fica melhor porque é papai, porque é mamãe, isso só títulos. Como eu falo, se fosse importante, animal não seria papai nem mamãe. É só ir já jorrar, numa fêmea e jogar, cuspir filhote nesse mundo para sofrer, porque a grande maioria dos filhos são tudo fodidos. A gente sabe disso, É 1% de rico. E quanto mais vai descendo para a base da pirâmide, mais vai aumentando a quantidade de desgraçados, São pouquíssimas pessoas que já nascem, como se diz, com o rabo virado para a lua, Já nascem ricos, bonitos, talentosos. Isso aí é a minoria, A grande maioria já nasce doente, fudido, uma onda de autismo aí agora, uma onda de doença mental. E os que não são diagnosticados como doentes mentais têm um comportamento de doente mental. Já reparou isso, Sociedade religiosa, sociedade de fanáticos, Sociedade de gente que cultua santo, cultua homem santo, acredita em Deus, acredita em diabo, acredita em espírito, acredita em alma penada, acredita em fantasma. Tem até programa na televisão, essa palhaçada de programa sobre caçadores de fantasmas, sobrenatural, toda essa bobajada, E a gente vê que quando você é ateu, quando você descarta todo esse lixo, quando você começa a olhar a vida com um olhar mais científico, mais racional, some os fantasmas todos, tudo tem explicação. Esses endemoniados, dá um remedinho da psiquiatria para eles, dá
um gadernal, né? Pro cara que tem epilepsia, né? Dá um gadernal para ele que rapidinho o demônio vai embora, os espíritos somem tudo, o cara para de se espernear, cair no chão se debatendo, né? Isso geralmente muitas das vezes tem a ver com epilepsia e também com esquizofrenia. Imagina, né? Às vezes o cara é esquizofrênico e epilético. Aí o cara acredita em demônio, toda essa bobagem, ouve vozes, né? Tá cheio de médium por aí que ouve vozes. Isso é deslocado para o campo religioso, né? Como nesse país aqui, a gente não pode falar nada sobre religião, né? É o direito sagrado do indivíduo acreditar em qualquer asneira. Não é? É o direito sagrado, né? Só antes nas democracias. É o direito sagrado do indivíduo acreditar na bobagem que quiser, né? Sem ter que comprovar, nada, né? O que eu tô falando? Grande maioria desses que tem um traço de esquizofrenia, né? Porque quem vê coisas que não existem, quem ouve sons, vozes, isso é o chamado médium, né? Isso é chamado a pessoa sensitiva. Caralho, quanta gente nunca com isso, né? Com esses golpes aí, né? João de Deus, Chico Xavier, toda essa mentirada, né? Toda essa bobajada. Que para um ateu, para alguém lúcido, racional, sabe? Não cai nesses golpes, sabe? Espírito, como eu costumo dizer, você só vê espírito no centro espírita, você só vê diabo lá na igreja, né? O endemoniado, tudo isso aí, né? Você não vê espírito no lugar que mais tinha que ter, né? Necrotério. Ninguém vê espírito necrotério, mesmo porque se existisse, né, ninguém não ia ter mais essa profissão, né? Médico legista. O cara vive, dorme, trabalha no meio de cadáver, né? Tira plantão lá de madrugada no meio de um monte de cadáveres e não vê nenhum espírito, né? Porque o cara tem uma mente científica, ele entende, né? Que se acontecer algum fenômeno tem uma explicação natural. Né? Se o corpo se mexer, né? O corpo, a gente sabe, o cadáver muitas vezes se mexe, né? Tem gases dentro do cadáver, né? Que estão se expandindo. Às vezes o cadáver se mexe, né? Dependendo da posição aqui do pescoço, se tiver ar preso, pode até emitir um som. E a pessoa ignorante vai sair correndo, né? Vai achar que é morto-vivo. Tem espasmos musculares que podem acontecer também, né? Depois da morte. Às vezes o defunto está lá, né? Tem um pequeno espasmo muscular, né? Uma pequena carga elétrica no músculo ainda, e pode mover um braço, né? Alguma coisa desse tipo. Mas o ignorante, né? Esse ignorante, esse religioso, vai levar sempre para o outro lado, né? Quando eu estava vendo esses dias aí, um programa no Fantástico sobre experiência de quase morte, né? Que eu costumo dizer, quase morte. Ninguém morreu, né? Então, a experiência de quase morte só acontece com quem está vivo, porra. Sabe, o cérebro não morreu, não é morte cefálica. Não existe caso de experiência espiritual após a morte cefálica. É só parada cardiorrespiratória, onde o cérebro ainda está funcionando, né? Aí o cara tá cheio de droga, tá dopado, tá muitas das vezes em coma induzido, já é um idiota religioso fanático. O que é que ele vai ver, né? Ele vai ver o que ele vê no mundo dos sonhos. Sabe? Um cérebro, né? Quando sonha, você vê gente morta. Você vê, às vezes acontece coisa no seu sonho que às vezes também acontece na realidade, se é uma pequena coincidência, você acha que é alguma coisa sobrenatural, todo esse tipo de bobagem, né? Então, experiência de quase morte, o cara alega ali que falou com um ente querido, morto. Porra, isso acontece no sonho, cara. Isso está acontecendo aqui dentro do cérebro, cara. Se seu cérebro ainda está vivo e você está sob efeito de drogas, está alucinando, né? Tudo isso tem explicação. Tudo isso tem explicação. Como eu falei, espírito não aparece em necrotério, espírito não aparece em hospitais, que morre muita gente em hospital, né? Toda hora tá morrendo gente em hospital. Ninguém vê fantasma em hospital, ninguém vê espírito, nada disso, né? Senão também ninguém ficava, né? Como eu falei. Cemitério, né? O cara trabalha no cemitério lá, né? A administração do cemitério, escoveiros, todo mundo trabalha no cemitério. O pessoal da Colurb que limpa lá, ninguém vê nada, né? Demais. Ninguém vê nada demais. Como eu falei, se tivesse, ninguém ficava. Não ia ter ninguém que ficasse lá, né? Porra, tem gente até que dorme em cemitério, tem esse pessoal gótico aí, que gosta de ficar em cemitério, namorar em cemitério. Cara, então a gente, é recorrente esse assunto aqui, né? Hoje eu tô aqui para falar sobre, como eu comecei, né, falando, nós somos predadores. Não vem com essa historinha de amor, não vem com essa historinha de que você é bom, você é adestrado, você é domesticado moralmente. Entende? Porque
Se sumisse todas as leis, né? Que o homem, ele é impregnado de desejos, né? Homem que eu digo, ser humano, dependendo do gênero, é impregnado de desejos, né? Muitos desses desejos são reprimidos, muitos desses desejos não são socialmente aceitáveis, né? Então o indivíduo se controla. Tem uma frase que diz, né? A diferença entre o ser humano comum e um assassino é que o ser humano comum se controla. Ora, quem é que nunca pensou em matar alguém, né? Quem é que não teve tanto ódio de alguém que se pudesse, eu matava? Às vezes até filho, né? A galera fica tanta raiva e fala, se eu pudesse eu te matava. Tudo bem, né? Não é literal. Mas é o ódio natural. É o ódio. Tem muito pai por aí que mata filho. Então essa história toda aí na televisão. Sabe quem mata o filho? Não é Satanás. Sabe quem é que estupra? Vulnerável, criança, violenta, pedófilo? Não é Satanás. Hitler, né? Que matou aí um monte de judeu, que cometeu vários crimes. Não é Satanás, é ser humano. Os piores seres desse planeta aqui são seres humanos. Sabe? Isso foi uma grande mentira, essa invenção da religião, para tirar a culpa, né? Dizer que o indivíduo está ouvindo voz, que é Satanás. Cara, isso é um grande problema que a religião traz, né? O perdão, que quer dizer que o indivíduo não tem culpa do que fez, né? Não tem responsabilidade pelo que fez. As igrejas estão o tempo inteiro colocando isso na cabeça das pessoas. Não foi você, foram os espíritos. Sabe? Você matou, você estuprou, você torturou, você roubou, você sequestrou. Né? Você era viciado em drogas, é porque eram as más influências espirituais. Tirando a responsabilidade desse predador que é o ser humano. Como eu já disse, nós somos indivíduos, não vou me excluir disso, né? Também sou ser humano. Só que eu não preciso, né, digamos assim, de religião para me autocontrolar, porque eu sou um indivíduo autoconsciente, né? Eu mesmo sou capaz de fazer as minhas próprias regras, as minhas próprias repressões. Isso é ter um superego desenvolvido, né? O ego pai, né? Chamado ego pai, que a religião confundiu com Deus, inventou que é Deus, né? Quando, na realidade, como eu costumo dizer, Deus e o diabo são representações da psique humana. Assim como a gente tem, né, um hemisfério direito, que é mais emocional, e um hemisfério esquerdo, que é mais racional. Da mesma forma, nós temos a emoção, que é o diabo, né? São as tendências naturais, são os instintos agressivos. Nós temos esse aspecto diabólico e também temos o aspecto divino, que é a razão, que é a consciência. Essa é alegoria, né? A religião transformou isso em Deus e diabo, né? O céu e o inferno é a mesma coisa. Não existe céu e inferno do ponto de vista literal. Céu e inferno são condições psicológicas, nas quais, na maioria das vezes, você se coloca. Ou você aceita, ou você produz, né, na sua vida. Às vezes não, né? Às vezes você está numa situação, pode estar numa situação, né, paradisíaca, ou pode estar numa situação infernal. Né? Mas isso cabe a você tentar sair disso, né? Mas tem muito disso, né? O ser humano produz. Então, dito tudo isso, né? Sabe, eu estava observando aí esse negócio do show da Shakira, né? Aqui no Rio de Janeiro, sábado, vai ter um show da Shakira, né? Puta que pariu, né? Tem gente, né? Tem jovens, adolescentes, que acham que a Shakira é tudo. Os famosos fãs, né? Da palavra fã, surge a palavra fanático. Tem muito a ver com religião. Ou seja, crer que tem pessoas que são divinas. Isso é fanatismo, gente. Crer em Jesus é fanatismo. Crer em Papa é fanatismo. Crer em líder religioso é fanatismo. Que vem de fã, né? Aquele que idolatra. Né? E aí, nesse show da Shakira agora, um monte de adolescente, né, dizem que fariam tudo pela Shakira. E o papai e a mamãe, né? Que muitas das vezes educou, deu de tudo, se sacrificou, né? Trabalhou pra caralho, ainda trabalha, né? Pra dar roupa, pra dar celular, pra dar escola, pra dar alimentação, pra dar porra toda, apoio emocional, né? Presença. Tem muitos pais aí, né? Uma parte dos pais, pelo menos, né? Já que botaram no mundo, né?
Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E alguns cuidam bem, né? E essas crianças, esses adolescentes, dão valor, né? O herói delas deveria ser o papai ou a mamãe, né? Que sacrifica por elas. Não Shakira. Gostar do artista, tudo bem. Eu estou falando aqui que a grande maioria são fanáticos, né? E na nossa sociedade isso é estimulado, né? Começa pela religião, né? Uma sociedade que idolatra seres que não existem, seres imaginários, né? Mitos, né? Como costumo dizer, por que a mitologia grega, que era a religião dos gregos, por que os deuses gregos são oficialmente pela história considerados como mitologia? E os outros deuses não? Hã? Lá os hindus, né? O hinduísmo é cheio de deuses, né? Deus cabeça de macaco, Deus cabeça de elefante, Deus azul, Deus que tem associado com serpente, tem de tudo, né? Serpente Naja, né? Vishnu, Shiva, que é o destruidor, Vishnu, que é o mantenedor, e Brahma, que é o criador. Porra, trindade hindu. É mitologia para o mundo, né? Para os hindus é realidade. Por que a mitologia hindu é mitologia? Por que a mitologia grega é mitologia, né? Quando chega no cristianismo é uma verdade absoluta. Porra, fala sério, né? Qual a diferença desses mitos para o mito cristão? Qual a diferença desses mitos para o Antigo Testamento? Também cheio de mitos, né? Homens que rabem oceanos. Então essa bobajada, né? Tem os cultos afro também, né? Que muitas pessoas não dão crédito àquilo ali. Acha também que é uma espécie de mitologia. Mas existem certas religiões que parece que são sagradas, né? São consideradas sagradas. Judaísmo, né? Judaísmo não é mitologia. Budismo não é mitologia, né? Um cara que nasce falando e sai andando onde ele pisa, nascem flores de lótus. Caralho. Caralho! O cara que sentou embaixo da árvore Bud e atingiu a iluminação. Os demônios vieram contra ele, né? Vieram de cima dele, ele se defendeu e se transformou no iluminado. Ninguém vai dizer que budismo é mitologia. Mas, como eu falei, a religião grega é mitologia, várias religiões antigas aí são mitologias, né? Consideradas mitologias. E a religião cristã, judaico-cristã, não, né? O islamismo não é mitologia. Porra, foda, né, cara? Então, o que eu tô dizendo, o ser humano, ele traz esse traço, né? Parece que traz esse traço de uma certa doença mental, de uma certa esquizofrenia, né? Pessoas como nós, falamos a verdade, né? Pessoas como nós, né? Que somos ateus mesmo, né? Nihilistas, porque compreendemos que esse mundo aqui, essa existência é desgraçada, não faz nenhum sentido, né? Pessoas racionais vão ser consideradas perturbadas. Não dá para entender, né? Como é que uma pessoa lúcida pode ser considerada louca só porque fala a verdade? Não é porque a gente, né? A grande questão, né, do ateu, do niilista, até do misantropo, se afasta socialmente, é que a gente não dá muito lucro. Entende? A gente não dá muito lucro para essa sociedade, porque a gente precisa de muito pouco. A gente não faz exigências que vão ter que mover muito dinheiro. Porque a religião faz isso, o indivíduo quer fazer passeata para Jesus. É comum, né? Para todos esses grupos, religiosos ou não, né? Querem exigir seus direitos, querem exigir, né, parar a cidade toda para fazer marcha para Jesus. Aí também vem os LGBT, querem fazer também parada gay, né? Aí vem os outros que querem carnaval. Que quem não sabe, caso você não saiba, é uma festa religiosa, né? Carnaval, né? Que foi um período, né, onde as pessoas tinham que passar por um jejum, não comer carne e tal, e depois desse jejum vinha essa catarse do carnaval, né? A festa da carne. Muitos podiam até se vestir de mulher, né? Trocar o sexo, um homem se vestir de mulher, a mulher se vestir de homem. Tradição do carnaval, né? Pra catarse, né? Dos desejos pervertidos humanos. E aí, né? Todo mundo exigindo, né? Eu falei, o religioso exige
igreja, ele quer ter igreja, ele quer ter direito a ficar lá gritando, ele quer ter direito a se comportar como um irracional, ele quer se jogar pelo chão, ele quer. Isso é na macumba também, a mesma coisa, né? A maioria dos que estão hoje nas religiões pentecostais, por exemplo, né, cristãs, já foram de macumbaria, né? Porque o que chegou nesse país aqui foi o catolicismo. A gente sabe disso, né? A religião protestante, ela surgiu do catolicismo. Martinho Lutero, um padre, que exigiu que pudesse ter a livre interpretação da Bíblia. Um padre criou o protestantismo. Então, a religião cristã, né, evangélica, protestante, pentecostal, tem tudo que a religião católica tem, né? Tem líder, né? Na religião protestante, né, cristã, evangélica, tem o pastor, que é um líder que fica num púlpito acima das pessoas, né, para parecer que é santo ou melhor. A igreja católica tem um padre púlpito também, né, que fica acima das pessoas, para parecer o santo, o melhor, está acima do bem e do mal, né? Ambas, né, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, têm locais próprios, né? Cristo nunca teve isso. Cristo pregava nas ruas e ele falou: onde tiver 1 ou 2 em meu nome, ali estarei. Então era característica, né, de Jesus não pregar em templos. Ele pregava nas ruas. Né? Onde fosse necessário ele estava. Né? Na casa de alguém. Não existia igreja cristã. Isso foi inventado depois, né, pelos católicos. E aí, né, católico tem sede, né, de igreja, crente também tem sede de igreja. Católico tem liturgia, crente também tem liturgia. Ou seja, ritual, né? Ritual. Sequência. Começa com música, com cantoria. O centro, né, da liturgia, o centro, por exemplo, de um culto é a explanação do líder religioso, né? A preleção, né? E o centro da liturgia católica é o quê? O sermão, né? É o sermão. Tem tudo igual, né? Começa com música, tem, né, aquele estudo da Bíblia, tem o sermão e termina com música. Nada diferente. A igreja católica, a igreja evangélica, tudo não é uma bosta. A igreja evangélica surgiu da católica. Né? Os cultos afro, né, tem muita ligação com o catolicismo, porque isso foi o sincretismo religioso, que os escravos cultuavam os deuses africanos. Então, a igreja católica fez um sincretismo, né? Ou seja, viu ali características de santos católicos e de santos orixás, né? Lá da macumbaria, né? Dos cultos afro, fez esse sincretismo para haver maior aceitação. Né? Então, tivemos aí São Jorge, né? Festa de São Jorge, que lá na macumba é Ogum. Né? Entende? Tem vários outros santos, né, da igreja católica que são associados com santos da igreja, da macumba, né? Dos cultos afro. E aí você olha a igreja pentecostal, não é diferente. Lá no culto afro, o cara recebe os espíritos, né? Orixás, caboclos, guias, sei lá. E na igreja católica, o indivíduo, na igreja pentecostal, o indivíduo recebe o Espírito Santo, né? Cai pelo chão, né? Grita, esperneia, tem sessão de descarrego, tudo igual lá na macumba. Né? Então, catolicismo, protestantismo e cultos afro bebem da mesma água, né? Da mesma fonte. Por quê? Porque é composto por pessoas. Né? Onde tem pessoas, principalmente pessoas com algum tipo de distúrbio, que são a maioria, né? Vamos deixar bem claro, como eu falei no início, né? O ser humano é um predador, o ser humano é um caçador, né? O ser humano é um destruidor, adestrado. É um animal selvagem, cheio de pelo, né? Não é que tem um pelo à toa. Cabelo, pelo aqui, pelo na região genital, pelo no peito, pelo no cu, pelo pra tudo quanto é lado, né? Se a mulher não se raspar toda, ela fica igual um lobisomem. Entendeu? Igual um lobisomem. Então nós somos animais, né? Adestrados, condicionados socialmente, cheio, né? Inventamos um monte de regra, inventamos moral, inventamos religião, tudo isso é mentira. Porque o ser humano é isso que causa loucura no ser humano. Porque o ser humano ele tem os instintos, ele tem o desejo,
né? E o animal, ele não tem regra, né? No seu desejo, ele vai atrás, né? Ele rouba do outro, ele mata, ele estupra. Isso é o reino animal, né? E o ser humano tem esse grande choque, né? Dos seus próprios desejos, né? De matar o outro, estuprar o outro, de roubar do outro, de destruir o outro, né? De proteger sempre a sua própria tribo, né? Mas existem os abusos dentro das próprias tribos, né? Então o ser humano cuida muito bem dos seus, né? Os outros que se fodam. Aí, né? Agora esse negócio do show da Shakira aí. Olha só que interessante. Morreu, né? Acho que o pessoal acompanhou aí. Morreu um cara lá que tava, tá? Porque o show da Shakira vai ser no sábado, eles estão montando o palco e tal, né? E esse palco tem vários elevadores. Muito provavelmente Shakira vai subir igual uma deusa. Subir, descer do palco. Um monte de elevador lá, né? E o que aconteceu? Tinha um funcionário lá, dentro do elevador, né? Acho que ele estava entre dois elevadores. E um elevador cedeu e imprensou ele. Ele ficou entre os dois elevadores. E morreu. Só que o show da Shakira, né? Vai continuar, cara. Sábado é normal o show da Shakira. Morreu uma pessoa. Sabe? Morreu uma pessoa. Se fosse uma figura importante, 3 dias de luta oficial, né? Quando é deputado, quando é não sei o quê. Deputado morreu, vereador morreu, 3 dias de luta oficial. Morre um funcionário construindo aquela merda de elevador para show idiota, só tem função disso aqui e de alienar cada vez mais as pessoas. O show vai continuar, the show must go on, foda-se. Foda-se. Queria ver se fosse o pai, a mãe da Shakira, o irmão da Shakira que morresse. Queria ver se fosse até um bailarino da Shakira se morresse. Um maquiador da Shakira se morresse. Tragicamente, né? Se ia ter show sábado, né? Muito provavelmente não, né? Ela ia ficar abalada emocionalmente. Mas como foi um estranho qualquer, um anônimo qualquer, que tava ali cuidando pra... E a Shakira não teve cara de pau de desejar. Ficou comovida, né? A família desejou, meus pesos à minha família. O showzinho vai continuar, foda-se. Né? Que ser humano é esse, né? Que a vida de alguns parece que tem muita importância, a vida de outros não tem importância nenhuma. Né? Eu costumo dizer, se seu filho morrer, você não vai, cara. Você não vai. Vai ter jogo do Flamengo, jogo decisivo do seu time, qualquer coisa, no domingo. Seu filho morreu na sexta. Acabou, meu amigo. Uma pessoa importante para você, né? Tô falando filho aqui, mas às vezes um amigo, às vezes, né? Sei lá, uma pessoa que era querida para você. Acabou esse negócio de jogo domingo, você não vai aguentar, você não vai ter cabeça para isso, claro, né? Seu filho morreu na sexta, sua esposa morreu na sexta, sua mãe morreu na sexta, seu pai, alguém que você ama, e no domingo tu tá lá curtindo, torcendo pela Copa do Mundo, que vem Copa do Mundo, é outra idiotice. Né? Mas é assim que funciona. As pessoas vão no velório, fingem que estão sofrendo, fingem comoção, né? Na sexta-feira vão no velório, né? Mas se não for alguém importante para elas, foda-se, no domingo elas estão lá no futebol. Foda-se. É só conveniência social. Uma hipocrisia do caralho. É por isso que eu não aceito essa porra dessa sociedade de merda. Por isso que eu me afasto mesmo. Porque você não sabe quem você está lidando, cara. Uma pessoa que só, né, que divide, né, quem é importante e quem não é importante para morrer, pra mim quem tem que morrer é filho da puta. Com esses aí, é engraçado que esses aí, a própria sociedade protege. Quem devia ser condenado à pena de morte, a sociedade protege, né? Dá todas as garantias, né? O cara cometeu uma atrocidade qualquer, mas se ele estiver passando mal, tem que levar ele para o hospital, tem que cuidar dele, tem que dar segunda chance para ele. Não é que sociedade porca é essa? É uma sociedade porca, cara. Que não liga para a morte de um cara que tava lá fazendo o trabalho dele, né? Como são muitos aí, né? E o elevador imprensou e matou o cara por causa do show da Shakira. E a Shakira vai continuar o show do sábado e milhões vão lá assistir o show dela no sábado. Foda-se se o cara morreu. Não era meu parente, que se foda. Isso é um ser humano, né? Eu costumo dizer, né? Que o cara que tá esperando doação de órgãos, já falei esse outro vídeo aí, e vieram aqui me criticar, né? Teve um aí inscrito aí, não sei se é inscrito, sei lá, veio me criticar. Dizendo que, Ralf, não é bem assim, não é que a pessoa esteja esperando a outra morrer para receber um órgão. É simplesmente ela tem a esperança de receber um órgão. Porra! Mas como é que esse órgão vai chegar nela se outra pessoa não morrer? Principalmente de forma violenta. Porque quando a pessoa morre de forma violenta, o órgão está saudável, né? Então o órgão que não foi atingido
dá para ser doado. Pessoa que morre de AVC também, né? Se os órgãos estiverem tudo ok, pode ser doado, né? E aí o cara que está precisando do órgão, se ele sabe que esse órgão só vai chegar nele se alguém morrer, né? Ou seja, para ele sobreviver, alguém tem que morrer, principalmente morte violenta, ele está, mesmo que inconscientemente, pensando o quê? Tomara que morra, né? Alguém para eu... Foda-se, não é meu filho, foda-se, não é meu pai, não é minha mãe, tomara que morra alguém, né? E morra rápido, porque eu estou precisando de um transplante. Cara, é hipocrisia, né? Dizer que o indivíduo não está esperando que alguém morra para que ele sobreviva. Claro que está. Né? Claro que está. Isso é óbvio. Ainda que não se assuma isso, porque vai ficar politicamente incorreto, né? Assumir que eu quero mesmo que alguém morra para que eu viva. Entende? Tomara que aconteça um acidente de moto, o cara se arrebente todo para vir um fígado para mim, para vir um coração para mim, né? Córneas, sei lá. Complicado, né, gente? Aí vem com a hipocrisia de dizer, e ainda dizem para mim, né? Isso é a diferença do indivíduo racional, lúcido, com plena noção de realidade, e um idiota, né? Dizem para mim, eu vi na televisão hoje, né, que você tem que manifestar em vida o desejo que doe os seus órgãos após a morte. Puta que pariu, né? Caralho! Que sociedade doente é essa, né? Cara, sociedade religiosa, né? Que o cara acha que vai morrer, o espírito dele vai estar em outro lugar, vivendo com Jesus, então ele manifesta em vida o desejo de ajudar alguém depois da morte. Caralho! Morreu, acabou, filho. O que eu tô preocupado com o que vai acontecer após a minha morte? Sabe? Depois que eu morri, acabou todo o universo. Acabou toda a experiência. Não existe mais nada, acabou tudo. Como é que eu vou manifestar desejo para depois da minha morte? Eu vou estar preocupado com alguém, se alguém vive ou morre depois da minha morte. Não é porque se alguém ficar por aí, né, que eu tenho minhas dúvidas, né? Solipsismo mostra isso, né? Solipsismo é uma visão de vida onde só você existe, porque na realidade, no fundo, a realidade é só essa, né? Que você morre, acabou tudo, pô. Você não tem como demonstrar, provar, saber que o mundo continua existindo. Porque a morte é uma experiência dos outros, né? Até agora você só teve a experiência da morte dos outros. Você vê nego morrendo igual mosca aí, mas você mesmo nunca morreu. E esses que morreram? Eles não existem mais, cara. Tem gente que diz que está num lugar melhor, ainda tem os idiotas que falam assim, ai, meu pai morreu, mas daqui a pouco eu vou encontrar com ele. Cara, é só se for no mundo dos sonhos, né? Enquanto você estiver vivo. Porque nos sonhos a gente vê gente morta, né? Agora, porra, morreu, acabou, filho. É isso que a gente passa aqui, né? Dentro da minha realidade, o fim do mundo é o dia da minha morte. O que eu tô preocupado com o que acontece depois? Entendeu? Eu vou manifestar o meu desejo de ser doador de órgãos, porque eu vou morrer, mas alguém vai receber meus órgãos e vai ganhar vida. Isso tudo vem de onde? Da insanidade da religião, né? Da insanidade da religião. Então eu não tô nem aí porque acontecer depois da minha morte. Foda-se. Foda-se. Se alguém tá precisando de órgão, se não tá, eu não vou estar aqui para experimentar nada disso. Entende? Importante é enquanto a gente tá vivo, porque depois que morreu já era. Tem gente aí que se preocupa. Eu quero ser enterrado em tal lugar. Caralho! De onde vem isso, senão da insanidade da religião? O cara não vai ter mais experiência. O cara acha que vai estar em outro lugar olhando e vendo a vida continuar. É isso mesmo. Espiritismo. Chico Xavier. Chico Xavier. Porra, não fode, médio. Maioria aí tudo com aspecto de retardado. Já reparou? Chico Xavier tinha um aspecto de debilidade mental, né? Ele já vivia como débil mental, né? Mas não era bobo nem nada, né? Porque já se descobriu várias coisas, várias farsas aí de Chico Xavier, né? O outro lá, né? João de Deus, que era amiguinho de Chico Xavier, né? Tem mais de 300 mulheres abusadas, né? É impossível, né? Que 300 mulheres estejam inventando. Que o cara ejaculava em cima delas, aí a polícia foi na casa do cara, um monte de arma, né? Gabinete lá, local secreto, cheio de arma, né? João de Deus, aquela cara de... E os bobos, vê maluco, acha que é o cara divino. Eu não sei o que tem, né, nesse nível. Padre Marcelo Rossi, visivelmente débil mental. A maioria desses padres que estão aí, cara.
sabe? Famosos aí, padre, cantor sertanejo. Puta que pariu, caralho. Os abobalhados, você olha pro olho dos caras, você olha pra cara dos caras, você vê, né? Um nível de retardo mental, né? Só pro cara, tipo assim, virar o cu pra igreja, né? Não casa, não tem posse, não tem nada, morre, fica tudo pra igreja. Porra, beijar a mão de papa. Tem um aí agora que falou, né, que cara que for tatuado não vai pro céu, né? Um tal de Frei, acho que é Gilson, hein? Falou que o cara tatuado não vai pro céu. E ele deve ter até a tatuagem do Papa na bunda, né? Porque segue homens, né? Seguidor de homens, né? Supostamente celibatário, mentiroso do caralho. Grande parte desses aí são pervertidos, né? E direcionam sua perversão e sua debilidade mental para a igreja. Então, somos predadores terríveis. Somos animais adestrados socialmente adestrados. Cuidado com o ser humano. Será que você já não está cansado de ver o que acontece com quem confia? Com quem é fã, fanático por homens, idólatra de homens, né? Até o que está pregado numa cruz lá é um homem, né? Como costumam dizer, né? Barriguinha cheia de fezes, tem piroca, tem escrotos, tem saco, tem cu, tem tudo, né? O ser humano adora se projetar, né? Nesses indivíduos como se fossem santos. Quando é que um corpo de um primata vai ser santo? Quando é que um indivíduo que veio, né, de um desenvolvimento muito parecido com um primata pode ser santo, cara? Seja Jesus, seja profeta, seja homem de Deus, seja o que for, pô. Quase sempre isso redunda em quê? Em abuso, né? Em ilusionismo, em mentira, em circo. Porque o ser humano adora um circo, né? O ser humano, como eu falei, é um animal controlado, contido, precisa de catarse, né? Precisa ficar se debatendo na igreja, gritando, botando todo o seu tesão em cima de Jesus, em cima de santo, em cima de padre, em cima de pastor, em cima de pai de santo, seja lá o que for, né? Em cima de guru, em cima de, né, de rabino. É todo mundo correndo atrás de homens. Né? Por quê? Porque o indivíduo tem essa, sabe, essa questão interior, instintiva, emocional, né? Tudo sai lida com emoção, tudo sai lida com dinheiro, né? Essas religiões estão crescendo. Todas as instituições, as mais importantes, do ponto de vista econômico, lidam com a fragilidade humana, né? Casamento, ter filhote, ter sucesso na vida, é show da fé, é show de rock, é show da Shakira, é show da puta que te pariu, é Lady Gaga, é só coisa monstruosa, né? Madonna, agora tem o filme aí do Michael Jackson, né? Será que eles mostram no filme Michael Jackson a pedofilia dele? Ele carregava garotinho de 14 anos da turnê, pô, pra chupar pau e comer cu e o caralho? Não, será que vai mostrar isso no filme do Michael Jackson? Que é quando o cara é artista, né? Tá tudo desculpado, né? Quando o cara é padre, tá tudo desculpado, né? Ah, não, afasta ele lá, bota ele que ele é doentinho. Ele tem que ser tratado. Fazer terapia. Pedófilo, né? Michael Jackson só não foi, digamos assim, né, considerado culpado em nenhum dos processos nos quais ele se envolveu por pedofilia, porque ele pagou fortunas, quantias milionárias, para fazer acordo com as famílias. Você vai falar mais alguma coisa? Esse é o ser humano, né, que a gente conhece. Como eu falei inicialmente, né? Não é diabo, não é espírito, não é influência, né, de espíritos malfazejos. É o ser humano que é diabólico. Então, ficava por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like, né? E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!